Um alemão tinha uma fábrica e do dinheiro dele ele foi subornando guardas alemães, dizendo que precisava de mais funcionários para a fábrica dele, e na realidade ele escondia essas pessoas e mantinha essas pessoas escondidas durante o período da Segunda Guerra. E aí no filme diz que ele salvou 1.100 pessoas. E a história dele é isso mesmo. Ele disse: eu devia ter salvado mais. Salvou das mãos dos nazistas. Mas nós temos uma missão de salvar pessoas das mãos do diabo e do inferno, que é a eternidade. E essa pergunta do final é: quantas vidas eu já salvei? Já tirei das mãos do diabo e os trouxe aos pés de Jesus? Quanto eu tenho gasto dos recursos que Deus me dá para que esse dinheiro seja investido na obra de Deus, abrir novas igrejas, para que alguém seja salvo? Quanto você tem gasto? Não me responda não, porque é uma pergunta para reflexão. Quanto você está disposto a investir ainda na obra de Deus? Quanto? Então, a obra de Deus é o que dá maior felicidade para a nossa vida. E você foi chamado como professor, dentista, médico, engenheiro, não importa a tua profissão, Deus te chamou para que lá nesse lugar onde você está, você exerça a obra de Deus e faça a obra de Deus. Não é só os pastores que têm um chamado. O nosso chamado é para preparar a igreja, preparar vocês, para que vocês exerçam o ministério de vocês com eficácia, que é edificar, levantar o reino de Deus. E o nosso trabalho é treinar vocês, treiná-los para a obra do ministério. Você não precisa fazer teologia para ganhar alma. Você não precisa ser bacharel em teologia para ganhar um perdido para Jesus. Você não precisa. Basta que você comece a contar o que Jesus fez na tua vida, e essas pessoas vão querer conhecer o Jesus que transformou você. Então, quando a igreja deixa de fazer o seu trabalho principal, que é ganhar almas, ela não tem mais por que existir. Não tem do porquê essa igreja ter tudo isso aqui, se o alvo não for ganhar mais almas, fazer 4 cultos aos domingos aqui, porque está vindo muita gente. Porque o propósito é exatamente este. Amém? E se eu e você não fizermos isso, Deus vai levantar outras pessoas. Ele disse isso: se as pedras, ou se as pessoas pararem de clamar, as pedras clamarão. As pedras é o ímpio, é o ateu, é o bêbado que está pregando o evangelho por aí, é o viciado em droga que diz que Jesus salva, que conhece alguns versículos e evangeliza. Ele está indo para a perdição, mas ele está falando de Jesus. Incrível. E alguns de nós está ficando caladinho. Como esse é o primeiro seminário, eu estou me sentindo bem honrado de ser o primeiro que está começando praticamente essa nova fase da igreja aqui, porque Deus tem planos para ela e continua tendo. Eu estava pensando no pastor Batalha esses dias, me lembrando que a gente começou praticamente juntos, estudando na mesma escola de teologia. A igreja começou aqui tão pequenininha, igual a nossa lá em Educandos. Os irmãos deles tinham um conjunto aqui, e a gente tinha um nosso lá. A gente se encontrava nesse Amazonas. Nós somos músicos também.
Nós temos uma história juntos. E Deus tem feito coisas através de nós. O que eu não posso, Ele não pode, você não pode, é atrapalhar a obra de Deus. Vamos deixar Deus nos usar, que é o que Ele quer. Vamos ser vasos em suas mãos. E o resto é com Ele. O resto é com Ele, amém? Amém? Quem ganha almas, sábio é. Já parou para pensar nisso? Quem ganha almas, sábio é. O maior sábio dessa igreja não é quem é o doutor, que eu não sou contra o estudo, eu estudo, não para de estudar, não. Mas para Deus o maior sábio da terra é aquele que está ganhando almas. O maior ganhador de almas dessa igreja aqui é a pessoa mais sábia dessa igreja aqui, que eu não sei quem é. Porque nós estamos povoando os céus. Amém? Amém? Se alguém não se preocupasse com você, você não estaria aqui hoje, cantando e louvando. A tua igreja te adora. Tão gostoso cantar livremente para o Senhor. Mas quem não tem essa liberdade, não pode cantar, não pode dançar, não pode fazer nada porque está escravo. Alguém investiu dízimos e ofertas para que você fosse alcançado. Alguém está sustentando esse ministério para que outros sejam alcançados e você fosse alcançado. Falando nisso, antes de a gente começa nessa palestra aqui, já é 8h30, eterno, aleluia, e amanhã é sexta. Vamos ver se eu termino já. O teu pai espiritual, a tua mãe espiritual está aqui hoje à noite, aquela que te ganhou para Jesus, que fez você crescer na fé, e você deu um bocado de trabalho. Quando ia na tua casa você fugia, dizia que não estava, mentia, dizia: eu detesto esse crente, por que não larga do meu pé? Essa pessoa está aqui, que cuidou de você, está aqui. Quem tem o seu pai espiritual aqui hoje à noite, fique em pé, olhe para cá e vê se teu pai e tua mãe espiritual está aqui. Está aí teu pai e tua mãe espiritual? Vá lá e dê um abraço nele e diga: muito obrigado, porque você foi demais, teve paciência comigo. Se não fosse você e a graça de Deus, eu não estaria aqui. Agradeça, e agradeça mesmo. Depois leve ele para comer na tua casa, tá? Dê um abraço nesse irmão, agradeça mesmo. Porque você poderia estar no inferno hoje, essa é a realidade, se tivesse morrido. Que prazer em revê-lo. Deus abençoe. Eu tenho alguns filhos espalhados aí por esse Amazonas, espirituais. Olha quem está aqui, um outro filho meu. Que maravilha, hein? Está bem cuidado. É isso aí, pastor Batalha. Deus é bom, irmãos. Fazendo a obra de Deus, amém? Vamos ler aqui o texto. Esse texto aqui, ó. 1, 2, 3 e já. Um dia mais cedo ou mais tarde, esse versículo poderá ser o versículo da minha vida e da tua vida. Mas nós não estamos aqui para falar acerca disso. Sabe o que me chama a atenção nesse versículo? O que é que te chama a atenção nesse versículo? Dê uma olhada lá e me diga. Tem um negócio que me chama a atenção nesse versículo aí demais.
O propósito de Deus. Tendo Davi servido ao propósito de Deus em sua geração. Só esse versículo aí já daria uma noite de meditação para nós aqui. Eu e você fomos chamados nesta geração, para quê? Para que você foi chamado nesta geração corrompida, cheio de drogas, violência e tanta coisa horrível? E parece que cada dia que passa pior fica. Para quê? Qual o propósito? Então a grande pergunta é, eu vou fazer essa pergunta, se você quiser, você faça para a pessoa do seu lado, se quiser. Se não quiser, pode ficar calado, fique tranquilo, fique em paz. A pergunta é, você tem servido ao propósito de Deus nessa geração? Os que quiserem perguntar para o seu amigo, a sua amiga, pergunte e vê o que ele diz para você aí. Tem gente que está passando por essa vida e não teve nenhum propósito. E a maior tragédia da vida não é a morte. A maior tragédia da vida é não ter um propósito, não cumprir o propósito de Deus para a sua vida. Essa é a maior tragédia. Eclesiastes capítulo 3 fala dessas duas coisas. Há tempo para todo o propósito na terra. Há tempo para todo o propósito. Tendo Davi servido ao propósito de Deus em sua geração. A Bíblia não diz que ele morreu, a Bíblia diz que ele adormeceu. Quem segue o propósito de Deus não morre, adormece. Esse versículo é demais e está no Novo Testamento. Incrível, né? Seguir o propósito de Deus significa, enquanto estamos aqui, andar de forma digna. Vamos ler só os homens. Homens, vou mexer com vocês, tá? Vocês podem ficar em pé? Podem? Obrigado. E agora vocês vão ler bem bonito, porque depois eu vou colocar as mulheres para lerem. Se vocês perderem na leitura, vamos lá, homens, ao meu sinal. 1, 2, 3 e já. Obrigado, homens. Pode sentar. Mulheres, eles leram bem? Sim ou não? Vai chegar a vez de você. Gente, é outro versículo que tem uns 4 princípios bíblicos aqui dentro. Paulo escrevendo à igreja que estava em Colosso. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós. Ouviu acerca do que tinha acontecido lá e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade. Sejais cheios do conhecimento da vontade de Deus. Conhecer a vontade de Deus na sua plenitude, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Preste atenção nesse termo, inteligência espiritual. A inteligência espiritual não vem pelo tempo de fé que a pessoa tem, não é isso. A inteligência espiritual está relacionado ao grau de conhecimento da vontade de Deus para a nossa vida.
E isso precisa ser feito com sabedoria e inteligência espiritual. Mas qual é o propósito disso? A palavra para quê significa o propósito do enunciado acima. Tudo aquilo de cima tem um propósito, e o propósito está embaixo: para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo. Mas isso também tem um resultado. Há um enunciado, tem um propósito, e esse propósito, se cumprido, dá resultado. E o resultado é o quê? Frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Isso é um negócio assim fenomenal. E agora as mulheres vão ficar em pé, por favor, e vão ler essa outra parte ainda, que fala de andar de forma digna. Andar dentro do propósito de Deus envolve andar de forma digna. São 2 versículos, vocês vão ler um atrás do outro, sem a referência, tá? Direto, sem a referência. Atenção, mulheres, já. Homens, elas leram bem, sim ou não? Sim. Leram bem, leram bem. Eu acho que na escola elas tiraram notas maiores. Esses 2 textos também tem algumas verdades fenomenais. Paulo, quando escreveu, está dizendo que estava preso. O preso do Senhor, ele diz: eu estou fazendo um rogo a vocês, que vocês andem como é digno da vocação com que foste chamados. Qual é a tua vocação? Então você tem que andar de acordo com essa vocação, andar de acordo com o teu chamado. Qual é a tua função aqui dentro da igreja? Essa função que você tem exercido até agora, foi Deus quem te chamou? Ou foi o pastor quem te chamou? Ou foi o outro líder quem te chamou? Se foi homem, se você acha que foi só o homem que te chamou, aí você fica só resolvendo com homens. Mas se você acredita que foi Deus quem te chamou através dessas pessoas, aí o teu chamado leva para um outro nível. E ainda em Tessalonicenses diz: exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. A nossa esperança é saber que Deus está para assumir o controle total, e a igreja já está gemendo com dores de parto, esperando o dia da sua redenção. E ainda, Deus não quer que você despreze aquilo que Ele te deu, aquilo que Ele te tem dado. E agora, nós vamos ler todos juntos em pé, por favor, homens e mulheres, os 2 textos sem a referência, porque quando eu falo da referência começa uma confusão, ok? Vamos lá, 1, 2, 3 e já. Coisa linda esse versículo de baixo. Como diz o Salmo 119, como eu amo a tua lei. Vamos ler o versículo de baixo de novo. E você vai ler esse versículo como se você estivesse lendo para esse irmão que está do teu lado. Você entendeu? Você vai ler lá, eu não sei como tu vai ler e olhar para o irmão. Só tem um jeito, tu ficar assim aí. Por esse motivo te lembro que desperte o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Entenderam? Vamos ver se vocês conseguem.
Um, dois, três e já. Aleluia! Glória a Deus! Antigamente, quando estava no auge dos encontros ainda em pé, aquele cantor lá da mexicano, como é o nome dele? Que cantava nos encontros, como é o nome dele? Marcos Witt. Espírito de temor. Não, você não cantava esse hino, não? Cantava ou não cantava? Espírito de temor. Espírito de quê? Incredulidade. Espírito de avareza. Tempo bom, né? Tá aí, ó, espírito de temor não foi o que Deus nos deu, mas um espírito de fortaleza, de amor e de moderação. Você pode se sentar mais uma vez. Ei, você tem um ministério, você tem um dom. Tem ou não tem? Só quem não tem dom aqui é esses bancos. Mas mesmo assim eles têm um propósito: servir de apoio para os seres humanos. Até esse banco não está à toa dentro dessa igreja. Essas flores não estão à toa. Isso aqui não está à toa. Nada está à toa aqui, tudo tem um propósito. Mas tem alguns servos do Deus Altíssimo que pensam que Ele está aqui à toa. Eu não sei o que é que eu estou fazendo aqui. Será que eu sou um ventilador? E aí, qual é o teu ministério? Você já sabe? Sim ou não? Quem é que não sabe ainda? Não é vergonhoso dizer que não sabe. Quem é que ainda, vamos mudar a pergunta. Quem é que ainda não tem certeza do seu ministério, do seu dom? Não tem certeza, levante a mão. Alguns, poucos. O restante já sabe. Ai, que vontade de perguntar qual é teu ministério. Chega, eu estou curioso. Mas vamos lá. Todo esse começo aqui está nos levando para um ponto, tá? Não sei se vocês estão seguindo o raciocínio. Agora nós vamos ver a nossa identidade. Quem nós somos? Quem você é? Eu já fiz essa pergunta para muita gente. Quem é você? O que a pessoa responde? Quem é você? Me responda. Vamos ver. Não, me diga qualquer coisa. Quem é a senhora? Me responda. Eu vou dizer que eu sou a Vanderlene Alvarenga. Mas eu não perguntei o seu nome. Eu perguntei quem é a senhora. Quem é a senhora? Vai ficar difícil. Quem é a irmã? Eu me chamo Lázaro. Mas eu não perguntei o seu nome. Não é uma pergunta simples? E por que as pessoas não sabem a resposta? Quem é você? Responda a pessoa do seu lado. Quem é você? Vê se alguém sabe. Eu não estou perguntando o teu nome, não. Eu não estou perguntando o teu nome. Esse aqui, fique. Eu vou fazer a pergunta. E quando eu fizer, o senhor vai se levantar e gritar bem alto. O senhor está começando a entender. Quem é o senhor? Servo de Deus. É isso aí! É isso aí! Vocês entenderam? Estão começando a entender? Agora, servo de Deus. Agora eu vou fazer a pergunta para outro irmão. Você vai ficar em pé nessa linha, outra coisa. Você já deve começar a entender o que está acontecendo aqui. Por isso que é difícil a resposta. Várias vezes. Não é, o problema é esse. A gente acha que o nosso nome
é a nossa personalidade, quem nós somos. Não é não, nosso nome é só uma identificação. Posso perguntar para ti? Você vai ficar em pé e vai dizer, bem alto: quem é você? Servo do Senhor. Eu acho que já foi uma grande coisa, né? Aleluia. Vamos continuar, porque o tempo está voando. Tem um monte de coisa. O que a Bíblia diz que você é? Algumas características tuas. Quem é você? Filho de Deus. Que mais? Vencedor. Que mais? Propriedade exclusiva de Deus. Que mais? Nação santa. Que mais? Isso é quem é você. Deus não está querendo quem é você, o teu nome, Ele já sabe. O mundo não sabe quem eles são. E muitos seguidores de Jesus, por não saberem quem eles são verdadeiramente, quando Satanás vem falar alguma coisa na cabeça dele, você não é nada, você é um derrotado. Diz: é verdade, eu sou mesmo. Ele sempre diz o contrário daquilo que você é. Vamos lá, todo mundo. Agora é os homens, só os homens em pé, por favor. Vamos ler esse texto sem a referência, tá? 1, 2, 3 e já. Quem é você? Corpo de Cristo. Aí eu pergunto mais na frente: dentro desse corpo de Cristo, você é o que? Braço, olho, ouvido, boca, pé, cabeça é Jesus. Eu sei que tem um corpo, né? Quem é você dentro desse corpo de Cristo? Pode sentar, homens, obrigado. Você é aquela pessoa que não tem problema de alugar o teu ouvido para aqueles irmãos falarem, você com aquela maior paciência, fica ouvindo quando ninguém mais quer ouvir, então você é ouvido. Você é aquele que sempre tem uma palavra para as pessoas, quando elas estão em muita dificuldade, elas se aproximam de você, e você tem sempre uma palavra doce, então você é boca. Você é aquela pessoa que quando aquela pessoa está naquela dificuldade, adversidade terrível, você encosta perto dele, algumas vezes não fala nada, mas dá um abração nela. Você é o quê? Quem dá um abraço é o quê no corpo? Braços. Você está começando a entender? Sim ou não? Sim. E quando tem necessidades, alguém está no hospital e você se preocupa, faz tudo para ir lá, vai até de ônibus, a pé, e vai, chega até a pessoa, supre as suas necessidades. Você é o que dentro do corpo? Pés. Tudo bem? Está clareando? Ótimo. Então você tem que frutificar, diz a Bíblia, segundo a tua espécie, segundo o teu dom. E disse: produz a terra relva, ervas que deem semente, árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra, e assim se fez. E agora vamos aprender um pouquinho sobre a história de Davi. Em 1 Samuel 16, Davi: bateria, cadê meu técnico, cadê a bateria, meu técnico está aqui dentro, meu técnico, agora é contigo, tá? Está aqui, tudo aqui dentro, procura aqui e tal, essa bolsa tem tudo, só não dinheiro. Vamos lá, enquanto ele procura aqui para colocar. Em 1 Samuel 16, Davi é ungido rei. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos?
na hora da unção. E ele respondeu: ainda falta mais moço que está apacentando as ovelhas. Olha que coisa linda. Sempre Deus vai chamar alguém que já está trabalhando para Ele. Sempre. Sempre. E aí, disse o Senhor. O que o Senhor disse? Vamos ler aí, 1, 2, 3 e já. Você já deve ter ouvido 1 milhão de sermões sobre isso, sobre a unção de Davi. Aquele garoto, né? Tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Você quer saber se você é uma pessoa ungida e que está na vaga certa? É se aquilo que você faz, o Espírito do Senhor está com você e a igreja vê que você está no lugar certo e que o Espírito Santo te acompanha naquilo que você faz. Mas vamos continuar. Primeiro, você não deve desprezar o dom que há em você, o ministério que há em você. E Davi disse a Saul, já pulando: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. A gente está pulando para não demorar muito. Porém Saul disse a Davi, falando do gigante: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele é homem de guerra desde a sua mocidade. Ele é um homem que experimentado na batalha. Você é um garoto, vai enfrentar esse gigante. Mas o que é que estava escrito lá atrás? Quando ele foi ungido por Deus, o que foi que aconteceu com ele? O Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Ei, não queira fazer a obra de Deus sem o Espírito Santo. Não queira fazer isso, não vai dar certo. E aí o que foi que aconteceu? Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e via um leão, um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele e o feria, e a livrava da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Assim feria o teu servo o leão como o urso. Assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. E disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. A roupa que fomos ungidos, preste bem atenção nisso aqui. E Saul vestiu a Davi das suas vestes, e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Ou seja, ele não se sentiu bem na armadura de guerra do rei. Não era dele, não era a roupa dele, não era a unção dele, não era a capa dele, não era o ministério dele. Tem muita gente exercendo um ministério que não é o seu, que Deus não lhe deu, porque ele gosta, porque ele acha bonito, ele gosta disso. Eu acho tão bonito aquilo, então eu vou para lá. Mas é o que Deus quer, é a roupa que Deus te vestiu. Aí Davi disse: não posso andar com isto, pois nunca experimentei. Davi tirou aquilo de sobre si e tomou o seu cajado, a arma de pastor. O ministério dele era o cajado. Ele pastoreava ovelhas, ele foi ungido pastoreando a ovelha do seu pai. A arma dele é o cajado. Pegou o seu cajado e escolheu para si 5 pedras do ribeiro, como já dizia o pastor Frederico, o Pentateuco na sua mão. E escolheu para si 5 pedras, pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda e foi-se chegando ao filisteu com seu ministério, a sua roupa,
aquilo que Deus o tinha colocado nele, aquilo era a roupa dele, a arma dele, a vestimenta dele. Ele não precisava copiar de ninguém, não precisava copiar o culto lá não sei da onde, não precisa copiar aquela corrente lá não sei da onde, não precisa trazer uma flor ungida lá não sei da onde. E tem gente que fica correndo atrás daquilo que não é seu. Você está entendendo? Sim ou não? Qual é a tua roupa que Deus te ungiu? Qual é? Quem canta no louvor, dentro do corpo, é o quê? Boca. Quem toca é o quê? Quem toca é o quê? E quem toca muito alto é o quê? Surdo. Depois dessa questão da roupa, dessa roupa de pastor, Deus arranjou uma outra roupa para Davi, roupa do rei. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele, a todo Israel, para que destruísse os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando pelo terraço da casa real, com novas roupas de rei. Presta atenção nessa nova roupa. E viu do terraço a uma mulher. E com isso, com essa nova roupa de Davi, ele poderia ter essa nova roupa, mas não se esquecer do seu cajado. Agora era um cetro. O cetro poderia ser um cajado. Esse traje poderia ser aquela roupa. Mas ele literalmente, nesse período, trocou a sua unção, a sua roupa de unção, trocou as suas armaduras originais, se deixou levar por outras coisas, quando ele se tornou rei. E aí nós temos um pequeno problema. A armadilha do sucesso. Mudança de roupas, mudança de chamado. Tem muita gente querendo usar a roupa do outro. Tem muita gente querendo usar, não a roupa, mas o chapéu do Valdemiro. Não tenho nada, só estou dando um exemplo aqui clássico. Tem muita gente querendo usar a indumentária do Edir Macedo. Qual é a tua roupa? Qual é o teu chamado? Você foi ungido exatamente para quê? Quando a pessoa começa a mudar de roupa, ela está mudando o seu chamado. E aí ela começa a cair numa armadilha. E ele vai passar por alguns degraus dessa armadilha. Primeiro, ele começa a se esquecer do seu verdadeiro chamado. Quando todo mundo estava na guerra, Davi estava dormindo no seu palácio, mas ele era rei, pastor. E por estar dormindo em período de guerra, ele ficou disponível para pecar. Davi se esqueceu dos seus votos com Deus. Davi se esqueceu de quem era o Senhor da vida dele. Davi se esqueceu do porquê e do para quê, da prosperidade que Deus tinha dado para ele, porque muitos não podem ter prosperidade, porque esquecem do Senhor, não vêm mais para o culto, de domingo está andando da lancha aí no Rio Negro pescando, e na hora do culto está cansado, e não vem para a casa do Senhor, se esquece do porquê da prosperidade que Deus está lhe dando. Muitos não podem ser prósperos, porque quando a prosperidade chega, se esquece logo de Deus.
Aí fico correndo atrás, infelizmente, dessas igrejas que só pregam a prosperidade. Eu não estou falando contra a prosperidade, não, por favor. Mas há um propósito de Deus te enriquecer. Há um propósito de Deus te dar um carro de 200 mil reais, uma casa de 500 mil. Há um propósito. Não é para você fugir do teu chamado, é para que isso seja acrescentado ao teu chamado. Lembre-se lá do homem da lista, do filme. Quando a gente troca de roupa, começa a ver mudança do chamado. Davi se tornou prepotente. Quem é aquela mulher que está tomando banho lindíssima lá? É Batseba, mulher de Urias. Quem é Urias? É um estrangeiro de Israel, está lá na guerra. Pega aquela mulher para mim porque eu sou rei. Mas ela é mulher de Urias. Eu não estou mandando, eu sou rei. Pega, é para mim, eu sou rei. Não era aquele Davi do começo do chamado. Muitos, quando o sucesso chegam, começam a entrar nesses pontos aqui, ó. Eu, como eu era mais novo um pouquinho, alguns anos atrás, que eu não sou tão velhinho assim também, né? De repente Deus começou a prosperar lá a igreja através do nosso ministério, sendo até co-pastor do meu pai. Eu fui co-pastor dele por 34 anos. E Deus começou a prosperar. Eu comecei a trabalhar com a música. Depois da música e jovens e tal, começou a crescer a igreja, foi crescendo. De repente eu achei que tudo aquilo era por causa do meu trabalho. Se não fosse eu, não teria isso aqui. Aí um dia Deus teve uma conversa comigo, de pé de ouvido. Conversa séria. Quem tu acha que tu és? Quem tu pensa que tu és? Hoje somos milhares e milhares de pessoas. Eu nem gosto de dizer o número, para não deixar o orgulho entrar. São alguns milhares e milhares. E aí quando eu olho para aquela multidão, eu vejo uma multidão que Deus chamou. E a minha oração é: Senhor, não me permita que eu atrapalhe o que o Senhor quer fazer no meio desse povo. Eu quero continuar com a mesma roupa. Eu quero continuar com a mesma roupa. Eu quero continuar com aquele cajado, com aquela funda, com aquelas pedrinhas do Pentateuco. Eu não preciso de mais nada. Se só me dá uma roupa de rei amanhã, eu sei que isso vai ser passageiro. Porque no final de tudo, eu tenho um chamado, eu tenho uma unção, eu tenho um propósito. E eu quero cumprir esse propósito na minha geração. Algumas pessoas se aproximam da minha pessoa: Senhor pastor, sou. Mas senhor pastor, mesmo sou. Qual é o problema? Não, porque eu achei que o senhor tinha um monte de segurança, que o senhor era isso, que o senhor era aquilo, que o senhor era maior. Eu não sei exatamente o que significa, mas tudo bem. Não é pastor Agostinho? Pastor Agostinho é grande, aleluia. Porque na cabeça das pessoas, parece que um aparente sucesso está relacionado a ser prepotente, a ser orgulhoso, a olhar por cima de todo mundo. As pessoas parecem que estão acostumadas a ver isso e a não valorizar as pessoas que são humildes. Jesus disse: aprendei de mim, sou manso e humilde de coração. Aprendei comigo, ele falou. E todo dia eu estou aprendendo com ele. Quando vem o sucesso, vem a vaidade, o orgulho, e também vem a solidão, e também vem a soberba.
Nós temos que ter cuidado com essas coisas. Você que é líder, você que faz um trabalho aqui e tem feito esses anos inteiros, quanto mais humilde você for, mais você está perto do teu chamado, e mais óleo você tem. Continue com o teu cajado, continue. Se Deus te der um cetro, não esqueça do cajadinho, para que eu não esqueça do meu cajado. Lá no gabinete que eu atendo alguns irmãos, tem um cajado lá, ele fica em pé, todo dia eu olho para ele, todo dia, porque ele é um grande símbolo do chamado que tenho: pastorear a igreja de Deus, ser servo e tentar levar alguns para os céus comigo. A gente tenta. Se eu pudesse amarrar tudinho e levar amarrado, eu levava, mas eu não posso. Alguns resolvem ir embora, pastor Batalha, e dá um negócio ruim no coração. Eu perco noite de sono quando alguém me diz que tem uma ovelha que está com o pé no inferno. Eu fico noite sem dormir, preocupado, orando. Oh Senhor, será? O que eu fiz? Fica igual aqueles pais quando o filho erra: onde foi que eu errei? Mas Davi teve um retorno ao seu chamado. Ele não ficou lá. E o Senhor enviou Natã a Davi. Entrando ele a Davi, disse-lhe: havia uma na cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, e vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas, para guisar para o viajante que viera a ele. Tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: a sentença que Davi deu foi a sentença que Deus deu para ele. Vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Aí Davi se desmontou. Você precisa retornar à tua unção. Ei, sabe onde você se perdeu? Foi lá no começo, em algum lugar até hoje. Você era para ir para lá, você desviou para cá ou desviou para lá. Você tem que voltar para o caminho que Deus traçou para você. E se você começar a pensar, você vai descobrir onde foi que você fugiu do teu chamado. Basta você fazer uma retrospectiva da tua vida. Quando você teve que escolher, onde é que você vai? Está aqui as campinas verdejantes. Eu escolho essas campinas. E Abraão disse: eu fico por aqui, você é o meu sobrinho, o chamado é meu, mas eu deixo você escolher. Você quer o quê? Essas campinas. E Abraão disse: então eu vou para o outro lado. Lá nas campinas estavam as 2 principais cidades daquele vale, Sodoma e Gomorra, e outras 8 cidades, que era um total de 10 cidades naquele vale. Não eram somente essas 2, em que fogo e enxofre desceu e destruiu os moradores daquela cidade. O Senhor está falando ao teu coração hoje à noite, nesse recomeço de ano de 2017, o Senhor quer que você retorne ao dia da tua unção, ao dia que Ele falou ao teu coração. E para isso você precisa fazer algumas coisas. Lembre-se do dia do teu chamado. O teu chamado começou no dia da tua salvação. Naquele dia você ficou tão empolgado com a tua salvação, e no decorrer do tempo Deus começou a te direcionar: eu quero que você faça isso.
Você começou a saber lá dentro que você tinha que fazer alguma coisa, você não entendia muito bem o que era, mas o tempo foi passando, você foi sendo envolvido com as coisas do mundo, e você foi esquecendo esse chamado, e hoje você não é uma pessoa totalmente feliz, mesmo estando aqui, porque você não está cumprindo o chamado que Deus deu para a tua vida. E o Espírito Santo está aqui exatamente para falar ao teu coração, e se você não se lembra, Ele vai te lembrar hoje à noite, agora. Talvez Ele já está falando com alguns aí, que Ele venha Espírito Santo, e traz a memória de alguns aqui, aquele primeiro chamado, e que isso comece a se incendiar de novo, e de novo, e de novo, porque ainda há tempo, ainda há tempo. Você precisa retornar aquilo que Deus deu para você e que você deixou para trás devido a algumas dificuldades. Você foi deixando para trás, sabe? E uma das coisas, aquele período de oração, quando você orava, não 5 minutos, você gostava de orar, você tinha um horário para orar, para ler a Bíblia. Você precisa retornar a isso, porque isso vai ajudar a reforçar o teu chamado, vai ajudar a te levantar de novo, a incendiar a tua chama de novo, reacender essa chama. Aquele tempo que você investia em oração e em vigílias, e a noite se tornava tão curta, era tão pequena, e de manhã ainda estava aqui no culto de domingo. Retorne aquilo que você deixou para trás. Volte. Ainda há tempo. Volte. Se acontecer algum sucesso na tua vida profissional ou qualquer outra coisa, e você foi deixando para trás algumas coisas e trocando por causa dessas coisas, retorne, arrume as suas prioridades. Se você tem copiado algumas coisas em vez de receber inspiração divina para o que você faz, deixa essas cópias para lá e comece a buscar o original de Deus para a tua vida. Deixa as cópias para lá. Você não precisa copiar nada. Se você estiver dentro da visão de Deus, se você tiver um ministério para exercer o que você está fazendo, se você foi ungido para isso, se Deus te deu uma roupa para isso, Ele vai te dar tudo o que você precisa para você fazer aquilo que Ele te chamou para fazer. A igreja do Senhor não precisa copiar nada. A igreja do Senhor não precisa de pirataria, nem compra coisa pirata. A igreja do Senhor é uma igreja original. Nós servimos a um Deus que é criador, que é criativo. Ele é o dono da dança, da música, da arte, de tudo. O mundo é que deveria estar copiando a igreja, e não nós copiando o que o mundo tem. E o que está acontecendo é a ausência desse chamado, dessa unção, desse fogo do Espírito Santo, para que haja uma mudança na nossa vida. A igreja está precisando, você está precisando, eu estou precisando chegar nesse culto, e em vez de ficar conversando, ajoelhar e começar a dobrar os joelhos e passar alguns minutos em oração, para que quando eu já entre na presença de Deus junto com os irmãos, eu já estou molhado de óleo, não precisa nem o pastor chamar. Você precisa dessas coisas. Eu preciso dessas coisas. Quais práticas você deve deixar para trás que tem atrapalhado o teu chamado, a tua visão? Arranque isso, deixe para trás.
Chute essas coisas. Chute aquelas coisas que estão te enrolando e você se sente prisioneiro dessas coisas. Que coisa você tem que retomar? Foi tomada de você e você precisa trazer de volta. E que coisa você precisa potencializar, aumentar, para que o teu chamado venha. Amém? Os campos estão brancos e o Senhor te chama. Cadê o irmão que cantou aqui hoje? Cadê? Quem é ele? Por favor, meu irmão. Cadê os músicos? Vamos cantar aquele último louvor. A tua igreja te adora. A tua igreja sou eu. Quando a gente canta assim, a tua igreja, a gente fica olhando para os irmãos, não. A tua igreja sou eu, a tua igreja é você. Nós somos a igreja, amém? Eu acho esse hino maravilhoso. Nós vamos estar cantando agora. Graças a Deus cumpri o horário. Eu não gosto de passar do horário. Meu assessor dá para tirar aqui direitinho, bonitinho. Vamos ficar em pé, irmãos. Nós vamos cantar e depois eu vou convidar alguns para a gente orar aqui nesta noite. Eu não sei qual é o grau de desânimo que você tem. Eu não sei qual é o grau de desmotivação que você está hoje à noite. Mas o Senhor nos chama. O Senhor nos chama para o nosso chamado principal. Vamos lá. Os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam, pra dizer que tu és o Rei. Solte-se, solte-se. Pra dizer que tu és o Senhor. Você é livre, não é livre? Cante como pessoa livre. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam, pra dizer que tu és o Rei. Oh, aleluia. Pra dizer que tu és o Senhor. Rabastorianda que rianda Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Grande misericórdia, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Adore, adore ao Senhor. Grande é o Senhor. Se abalam. Aleluia, Deus. Os povos se curvam. É um privilégio estar aqui nesta noite. Se abrem, é um privilégio, Senhor. Pra dizer que tu és o Rei. Oh, rica mana, roto suriabás. Pra dizer que tu és o Senhor. Oh, riata cheia, Os reinos se abalam. Os reinos se abalam. Os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Só pra dizer que tu és o Rei. Que tu és o Senhor,
gostaria de orar, se você quiser receber essa oração, por alguém que gostaria de renovar o seu chamado hoje à noite, alguém que estava meio indeciso e o Senhor foi falando ao teu coração, alguém que estava meio desanimado, vamos nos renovar diante do Senhor. O Senhor é Deus, é o Espírito quem nos chama, e nós vamos estar orando. Aqueles que de alguma forma estão confusos quanto ao que Deus quer fazer na tua vida, você pode chegar à frente, porque o Senhor vai te orientar, o Espírito Santo vai te guiar. Isso não é vergonhoso, não, isso acontece. E o Senhor Deus vai estar